FSBA 2012, o conjunto de solução da inequação dada é... Outra questão sua, Kaique. Conjunto de solução nada mais é que achar os valores de x que eu posso botar aqui, que vai fazer isso aqui ser verdade, né? Ser válido. Como que a gente pode fazer? Lembrando das propriedades de potenciação e radiciação. Então, olha só. Quando tivermos um número elevado a um expoente k, e a raiz tem um índice n, podemos reescrever essa raiz como uma potência, ou seja, vai ser a elevado a esse expoente k dividido pelo índice da raiz. Isso aqui vai ser um expoente do a, tá? Então, essa raiz aqui, raiz de 2 elevado na x, vamos escrever dessa forma. Ou seja, vai ser escrito como a vai ser 2 elevado ao k, ó, tá vendo? K é o x, divide pelo índice n, ó. O índice é quem? Essa coisa que não aparece. Quando não aparece, o índice da raiz é 2, tá? Raiz quadrada. Então, aqui a gente escreveu essa raiz como uma potência, isso que é o expoente do 2. Então, isso aqui foi reescrito como isso. No lugar eu posso botar, né? Então, 4 pode ser escrito como 2 ao quadrado, né? Pois 2 ao quadrado nada mais é que o 2 multiplicado por ele mesmo duas vezes. 2 vezes 2, né? 4 pode ser escrito assim, então vai ficar 2 elevado a x ao quadrado menos 1, menor ou igual que 4 é 2 ao quadrado. E essa raiz a gente reescreveu dessa maneira. Então, fica 2 elevado ao expoente x sobre 2. Agora, uma propriedade da potenciação. Se nós temos um número a elevado ao expoente m, dividido por ele mesmo, esse número a, elevado ao expoente p, a gente pode escrever essa divisão como esse a elevado a m menos p. Então, se a divisão de bases é iguais, então a gente pega essa base e subtrai os expoentes. O que nós temos aqui é exatamente isso. Nós temos duas bases iguais, que é o 2, se dividindo. Então, a gente pode simplesmente pegar o 2 e subtrair os expoentes. Então, vai ficar o expoente de cima menos o expoente de baixo, tá? Divisão de bases iguais, deixar a base e subtrair os expoentes. Já vamos resolver aqui separadamente essa subtração aqui. Quando não aparece um número abaixo de outro, é sempre 1, né? Fica subentendido. A gente quer juntar isso aqui em apenas uma fração. Então, a gente cria uma fração apenas. Quem é esse denominador? É o MMC desses antigos. Então, MMC de 1 e 2 é 2. E a regra é, pega esse novo denominador, divide pelo antigo. E o resultado multiplica pelo numerador. 2 dividido por 1 dá 2. 2 vezes esse 2 dá 4. 2 dividido por esse 2 dá 1. Esse 1 vezes o menos x dá menos 1x, né? Ou menos x. Então, o resultado dessa subtração aqui dá 4 menos x sobre 2. Então, voltando lá. Isso aqui eu posso, divisão de bases iguais, eu posso copiar e subtrair os expoentes. Essa fraçãozinha, acabamos de fazer, ela é 4 menos x sobre 2. Esse é o expoente do 2, tá? Da mesma maneira, quando você tem 2 elevado na 3 igual a 2 elevado na x, para que isso aqui seja exatamente igual a isso, esse expoente é obrigatório que ele seja esse número. Então, a gente diz assim, bases iguais iguala os expoentes. Usa o sinal para os expoentes, tá? Então, da mesma maneira aqui, bases iguais iguala os expoentes, né? Bota o sinal no meio dos expoentes. Ó, esse com o sinal esse. Agora é simplesmente resolver essa equação que surgiu. Como o 2 está dividindo, podemos passá-lo para o outro lado multiplicando, certo? X ao quadrado menos 1, está dividindo e passa multiplicando. Então, 2 vezes toda a expressão, bota parênteses. Menor ou igual que isso aqui. 2 passou para o outro lado multiplicando tudo que tinha lá já. Tá aqui ele.
2 vezes esse parênteses e fazer a distributiva, chuveirinho. Multiplica pelo primeiro, depois pelo outro. 2 vezes x ao quadrado dá 2x ao quadrado. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Copia. Passa todo mundo para o outro lado. Então vai ficar 2x ao quadrado. Passa o mais 4 para o outro lado, né? Mais 4. Passa para o outro lado com a operação inversa. Ficaria menos 4. Menos 1x, passa para o outro lado, vai ficar mais 1x. Mais x menor ou igual que... Como a gente retirou esses números, eles foram para o outro lado, não tem mais nada aqui. Para representar nada em matemática, a gente bota 0. Só resolvendo aqui sinais iguais, a gente soma sinais, né? Aqui não tem nada que multiplicar. Aqui é sinais iguais, somos sinais. Somos números e copia o sinal. Então, ficou assim. E tudo agora se resume a estudar o sinal dessa funçãozinha que apareceu aqui. Então, olha só. A gente desenha o eixo do x e perceba, como tem uma letra ao quadrado, isso é uma função de segundo grau, ou seja, o desenho dela, o gráfico dela, é uma parábola. Ou essa parábola é para cima, ou é para baixo. Não tem outra opção. Para ela ser para cima, o número na frente da letra ao quadrado tem que ser positivo. Para ser para baixo, tem que ser negativo. O número na frente da letra ao quadrado é 2. Quando aparece o sinal é mais, né? Então, o número na frente da letra ao quadrado é mais 2. É positivo. Então, a parábola terá concavidade para cima. Ela vai ser dessa forma assim. Do x. O nosso objetivo agora é achar as raízes desses números. É onde essa funçãozinha, ela intercepta o eixo do x. São as raízes dela. Para achar as raízes, a gente tem que igualar ela a 0, né? É assim que se faz. 2x ao quadrado menos 6 mais x tem que igualar a 0. Como que acha os valores de x? Bhaskara. Uma simples Bhaskara. X tem que ser menos b, mais ou menos x quadrado de b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, sobre 2 vezes a, certo? Quem é esse b? Quem é esse a? Quem é esse c? São os coeficientes da equação. Lembra os coeficientes? O a é o número na frente da letra ao quadrado. É 2 mais 2, né? O b é o número na frente da letra que não tem expoente. A letra que não tem expoente é essa. O número na frente dela é o b. Então, o número na frente dela é o mais 1. Simplesmente 1. Coeficiente C é o número que não acompanha nenhuma letra, tá vendo? É o menos 6. Basta botar eles aqui. X vai ser menos o B, que é 1, mais ou menos a raiz quadrada do B, que é 1, quadrado, menos 4 vezes o A, que é 2, vezes o C, que é menos 6, sobre 2 vezes o A, que é 2. X vai ser menos 1, mais ou menos a raiz quadrada de 1, né? 1 ao quadrado é 1. Menos 4 vezes mais 2 dá menos 8, né? Menos 8 vezes o menos 6 vai dar mais 48 sobre 4. X, portanto, vai ser menos 1 mais ou menos a raiz quadrada de 49 sobre 4. X vai ser menos 1 mais ou menos 7, né? A raiz quadrada de 49 é 7. Então, x vai ser duas coisas. A gente antes viu o sinal de mais e depois o sinal de menos. X vai ser menos 1 mais 7 dá 6. Divide por 4. A gente pode simplificar, né? Então, eu vou simplificar. No caso, eu vou dividir em cima por 2. Eu vou dividir embaixo por 2. Vai ficar assim. 6 dividido por 2 dá 3. 4 dividido por 2 dá 2, né? Para simplificar, você tem que dividir em cima pelo número e embaixo pelo mesmo número, tá? Achamos um dos x aqui. Agora eu tinha que usar o sinal de menos, né? Então, x vai ser menos 1 menos 7 dá menos 8 sobre 4. Aqui a gente basta dividir, né? Menos com mais na divisão dá menos. 8 dividido por 4 dá 2. Então, a gente achou as raízes. X tem que ser menos 2. Ou x tem que ser 3 meios, tá? Esses daqui são as raízes dessa equação. Essa função, desculpa.
Então, esses lugares onde corta o eixo do x é menos 2, então menos 2 vem antes. E o 3 meios, né? E agora a gente faz o estudo do sinal. Qual parte dessa função, qual intervalinho, qual valor de x, a função ficou abaixo do eixo do x? Olha, a função ficou abaixo do eixo do x aqui, ó. Nesse intervalinho. Então, a gente marca que é negativo. Para esses valores de x, a função é negativa, pois está abaixo do eixo do x. Olha, a função, para valores maiores que 3 meios, a função está acima do eixo do x, tá vendo? Então, a gente indica que para esses valores de x, a função é positiva. Está acima do eixo do x. E para valores menores que 2, tá vendo? A função está acima, ó. Está acima dessa reta. Está acima. Então, para cá, a função vai ser positiva. Para esses números de x aqui, a função vai ser positiva. Ou seja, para valores maiores que 3 meios, ela vai ser positiva. Para valores menores que o menos 2 aqui, antes do menos 2, né? Tipo um menos 9, sabe? Menos 14. Para valores menores que menos 2, a função vai ser positiva, entende? E a pergunta era, para quais valores de x essa função ela vai ser menor que 0, né? Menor que 0, ou seja, vai ser negativa ou igual a 0. Para quais valores de x? Olha, essa funçãozinha, ela é negativa aqui, ó, para esses valores de x aqui. Para números entre o menos 2 e 3 meios, aqui no meio, ela é negativa, tá vendo? Para esses valores, ela é negativa. Então, essa vai ser a resposta. Para valores de x que estão entre o 3 meios e o menos 2, a gente escreve assim, que são menores que 3 meios, estão antes do 3 meios. E para valores de x maiores que menos 2, né? E significa que o x é esses números aqui, entre menos 2 e 3 meios. Isso que eu quis dizer, tá? Essa seria a resposta. Porém, para valores negativos, seria essa parte do sinal. E ainda tem o igual a 0. Quando que essa função vai ser igual a 0? Quando a gente faz isso, ó, lembra? Essa funçãozinha ela vai ser igual a 0 quando x é menos 2 e quando x é 3 meios. Então, é simplesmente incluir o 3 meios e o menos 2. Ó. Tu bota um tracinho aqui dizendo que o x ele tem que estar entre o menos 2 e o 3 meios, para que essa função seja negativa como pede. Ou pode ser o próprio menos 2 ou o próprio 3 meios, que ela vai continuar sendo negativa, tá? Que ela vai continuar sendo verdadeira, tá? Essa é a resposta final, né? A gente achou que essa é a solução disso aqui e a gente viu que isso aqui veio daqui, então a solução disso também é isso, né? Uma coisa leva a outra. Logo, a solução dessa equação aqui, a gente escreve assim, solução vai ser x pertence aos números reais, tá? Tal que o nosso x, ele vai ter que estar entre o menos 2, e pode ser o menos 2, vai ter que estar entre o 3 meios e pode ser o 3 meios, tá? S vai ser x pertence aos reais, tal que o x tem que estar entre o menos 2 e o 3 meios, e pode ser ambos os números. Eu não me lembro qual que era a letra lá no Braille, mas é uma das letras, né? Essa é a resposta. Você tem que fazer o estudo do sinal e ver o que que pede. Como que eu sei que tá dizendo 2x² menos 6 mais x menor ou igual que 0? Porque a boquinha fechada está virada para esse cara. Então, isso aqui tem que ser menor que o que tá do outro lado. E se eu leio de lá para cá, esse número, ele tem que ser maior que o que tá do outro lado, porque a boquinha está aberta para ele, tá? Lembrando que se tu fala que x tem que ser maior que 0, ele tem que ser positivo. Isso significa x tem que ser menor, ó.
aqui fechado, aqui zero, significa que ele tem que ser negativo. X tem que ser maior que zero ou igual a zero. Ele tem que ser positivo ou pode ser o próprio zero. Então, é isso. São coisas que precisa lembrar, né?